Então, comecei aqui a gravação com a aula do professor Felipe Bandeira de Mello, que vai falar sobre as novas fronteiras da psicologia e o curso aqui da pós-graduação em Psicologia Junguiana da Universidade Santa Úrsula, que traz o professor Felipe como convidado, e essa aula de hoje está aberta também ao público em geral, também como forma de divulgação da pós-graduação. E então, Felipe de Mello, é uma honra tê-lo aqui. Vou deixar que você mesmo se apresente aos alunos e a todos. E uma boa aula para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui, é só me chamar. Ok? Obrigado, É um bem-vindo. prazer, viu? Agradeço muito o convite, Lincoln. E falar um pouquinho rápido assim, da minha trajetória, né? Eu tenho duas formações em paralelo. Uma, sou psicólogo. Em 77 eu estava meio assim, fugindo da psiquiatria, mas acabei fazendo estágio na Casa das Palmeiras, fiz um curso de terapia ocupacional com a doutora Anise da Silveira, a doutora Alice, o psiquiatra Nelson Bandeira de Mello, e amei a Casa das Palmeiras, fui fazer estágio. O curso era a entrada para um estágio. Eu fiz o estágio, foi a minha primeira experiência em clínica, em 77. Depois, a convite da doutora Nisa, eu trabalhei como supervisor. Eu assinava as horas de estágio dos estagiários de psicologia para eles se formarem. E depois ela me chamou para ser diretora. Eu larguei um mestrado em História lá na USP para vir trabalhar na Casa das Palmeiras. E, paralelamente a isso, eu frequentei o grupo de estudo C.G. Jung, na casa dela, o grupo de estudo do museu também, fui amigo pessoal. E ela é uma das fontes da minha formação, mas não é a única, né? Eu também estudei, sempre gostei muito de estudar religião, fiz uma pós em ciência da religião, São Bento, e também, assim, tive experiências práticas com várias tradições, budismo, sufismo e outras tradições sagradas, ancestrais. E também fiz alguns treinamentos em psicologia transpessoal, trabalho com psicologia transpessoal já há mais de 20 anos, né? E tive um treinamento específico em terapia regressiva no método Roger Wooger. O último nome, na época ele dava o nome de terapia regressiva integral, depois ele chamou de Deep Memory Process, o processo de memórias profundas. É a terapia de vidas passadas. Foi como se abrisse uma cortina na, na minha mente. Eu já tinha 20 anos trabalhando em consultório com a técnica do Jung, e quando eu conheci esse método, nossa, um monte de processos misteriosos, de sintomas estranhos, enigmáticos, que você rastreia na biografia da pessoa, não encontra nenhuma causa. Com o referencial das vidas passadas, você começa a, digamos assim, ter o que fazer, ter como entender aqueles sintomas, ter o que fazer. A gente vai ver alguns exemplos disso mais adiante. Eu vou começar com uma introdução à psicologia transpessoal. E, paralelamente a isso, eu tenho uma trajetória de espiritualista, né? Iniciado numa ordem esotérica, comecei no espiritismo, kardecista, depois eu passei pelo budismo, pelo sufismo, hinduísmo, né, e algumas tradições. Estudei muito o cristianismo gnóstico e trabalho muito com os evangelhos apócrifos. Em 86 eu conheci a ayahuasca, e em 89 eu comecei a ministrar ayahuasca, ter grupos de ayahuasca. Trouxe a primeira casa, a segunda mais antiga de Rio Branco, eu trouxe para o Rio de Janeiro. Primeira vez que ela sai de lá, a linha da Barquinha. E depois eu fundei a Arca da Montanha, que é o que eu continuo levando hoje, onde a gente também trabalha com estados holotrópicos de consciência. A gente vai explicar tudo isso com mais detalhes aí ao longo da nossa exposição. Isso é uma breve um resumo assim da minha formação. Então, começar com uma história do Najudin. Eu gosto muito de histórias sufis, né? E tem uma história do Najudin que, certa vez, um perdulário que tinha ficado sem dinheiro foi procurar o Najudin, né? Eu disse: nossa, olha, eu perdi tudo.
O que eu posso fazer? Estou desesperado. Aí o Nasruddin pensou um pouco assim, um momento, seus problemas vão se acabar. Aí, acaso voltaria a ser rico? Não, você se acostumará a ser pobre. Essa história, todas as histórias da Nasruddin são xistes, né? São piadas assim, mas todas têm ensinamentos muito profundos por trás, né? É o que acontece com o homem ocidental, a pessoa ocidental moderna, né? E a gente tem tesouros incríveis, temos riquezas incríveis que nós perdemos, não temos acesso hoje e que acabamos nos acostumando com. Vamos ligar esse som? Agora vai ser o almoço, não vai? Vai. Alguém está Gente, falando. desliga os microfones. Então, nós nos acostumamos a ficar empobrecidos, né? E aí estamos achando que nossa possibilidade de vida mais plena, de qualidade melhor de vida, é o que está aí à nossa disposição em termos dos referenciais mais convencionais. Então, meu trabalho é todo, trabalho com as contracorrentes, com tudo aquilo que ficou excluído, digamos assim, da academia e de outras instâncias de formação, de terapeutas, para encontrar os tesouros que estão faltando e que muitas vezes não aparecem assim nas instâncias de formação mais tradicionais. Então, esse é um ponto de partida, né, que a gente vai ter. Bom, então vou falar um pouquinho da psicologia transpessoal, né? Porque, para mim, foi uma revolução muito grande esse contato com a psicologia transpessoal e me trouxe assim pontes, né? Me ajudou a fazer pontes entre essas tradições que eu já trabalhava, que eu já tive percursos de experiências e todo o meu interesse por religião, interesse por espiritualidade e o meu trabalho mais científico como psicólogo, né? Então eu encontrei ali assim muitas pontes interessantes que me ajudaram muito no trabalho hoje. Eu me sinto uma pessoa muito inteira, um profissional muito inteiro. Eu uso várias ferramentas, né, da psicologia transpessoal, são mapas expandidos, né? E esses mapas ajudam a gente a compreender de uma maneira nova também muitos processos, muitas situações de consultório, muitas situações existenciais que muitas vezes, se a gente tiver uma visão mais limitada daquilo ali, a gente tem menos recursos para transformar, para melhorar, às vezes para se libertar de determinadas assim amarras neuróticas, né? Então é muito interessante, né? Então essa grande redescoberta, né, dos tempos modernos dos estados holotrópicos de consciência. O Jung mesmo foi um grande pioneiro. Eu montei um curso de formação para terapeutas e a gente vê o pioneirismo do Jung em muitas esferas da psicologia transpessoal, porque são dimensões do Jung que não se dá muita atenção à parte dele, de interesse dele de estudo de ocultismo, de espiritismo, de frequência dele de sessões espíritas, experiência dele fora do corpo, experiência de quase morte que ele teve, narrada no livro das Memórias, os 7 Sermões aos Mortos, muitas coisas que agora vieram à tona através do Livro Vermelho e dos livros negros, né? Então agora a gente conhece mais um outro lado do Jung, que é muito rico, e a gente sente de onde veio esse magma poderoso, vivencial, né, que alimentou a obra dele como um todo. Ele mesmo fala, né, que as experiências que ele tem durante o processo que ele achou que estava ficando psicótico, né, ele era psiquiatra, ele só tinha esse mapa mais estreito. Hoje nós sabemos que foi um processo de emergência espiritual que ele vivenciou entre 1912 e 1916, quando ele se separa do Freud, né? Ele se separa do Freud, uma perda muito grande, que não foi só a amizade e a sociedade que ele renunciou,
que ele seria o herdeiro, né? A Sociedade Psicanalítica Internacional, mas ele perdeu muitos amigos, perdeu clientes, foi um processo assim de mudança muito forte. Ele entrou numa vivência profunda e que marcou a vida dele, que passou o resto da vida processando as experiências que ele teve nesse período. E é interessante se a gente ver o Jung antes dessa emergência espiritual e o Jung depois, a gente vê que esse ciclo posterior que se abriu, ali vem, digamos assim, a parte mais revolucionária da sua obra, de que ele foi estudar gnosticismo, alquimia, e expandiu muito os conhecimentos dele sobre religião lá através do círculo de Eranos, né, que eram vários notáveis em diferentes áreas que trocavam assim conhecimentos e informações. Então é esse Jung que hoje a gente admira, né? Foi o Jung que foi transformado por essas experiências profundas. E ali no Livro Vermelho a gente vê um pouco do Jung profeta olhando para o Jung cientista e vendo as limitações dele como cientista. Ali ele diz que ele foi assim, o espírito da profundeza atropelou o espírito do tempo nele. O espírito do tempo que é a identidade dele humana, pessoal, a nossa dimensão pessoal. É uma pessoa, um grande profissional, um gênio, uma pessoa brilhante, querendo fazer um bom trabalho, querendo também ser famoso, querendo ser reconhecido, todas aquelas coisas humanas que a gente tem. E, de repente, nessa experiência, ele foi atropelado por alguma coisa que o transcendia. E ele sentiu que a vida dele passou a pertencer à coletividade, não era mais, ele não era mais dono de si mesmo, ele tinha uma missão a cumprir, uma tarefa maior que o transcendia, né? Quer dizer, o transpessoal assim invadiu a vida dele, levou de roldão e trouxe novas perspectivas, novos horizontes, né? Isso é muito interessante, muito enriquecedor a gente pensar nessas coisas. E ali ele vai falar ele começa o livro vermelho falando do caminho daquele que virá. Que uma das coisas assim muito interessantes e muito revolucionárias que o Jung vai trazer para a gente entender sonhos, sintomas e processos, crises e assim por diante, é essa ideia de teleologia, a ideia de processos que você consegue entender melhor quando você pensa na meta e não na causa. Então ele vai integrar o ponto de vista causal com o ponto de vista finalista, o ponto de vista causal do Freud, pergunta por quê, aí volta ao passado, vai na infância e tal. E ele vai perceber que, assim como existe numa semente a tendência a tornar-se uma árvore adulta, existe na psique também processos que tendem por uma meta, que são explicáveis a partir daquele estado de plenitude para onde eles estão se dirigindo. Então, a gente tem leitura de sonhos, de sintomas e de crises, de muitos processos, que nós podemos ter as duas abordagens. E, às vezes, a abordagem teleológica ou finalista é a mais adequada. Então, essa foi a grande redescoberta dos tempos modernos, foi a ciência dos estados holotrópicos, que o Groff vai dizer que a descoberta desses estados de expansão de consciência, holos, significa totalidade, trepen, movimento em direção a. Né? Então, a ideia de que são estados da mente, a princípio vistos como estados incomuns, mas estados que tendem a uma totalidade. Né? É isso que nós vamos chamar de estados holotrópicos. E ele percebe que essa ciência dos estados holotrópicos, que, como eu estava comentando há pouco, ela não é tão nova assim. Né? As pesquisas, as experiências, todos os dados empíricos que começaram a surgir, datam aí dos anos 60. Nos anos 60 a gente já tinha a terapia psicodélica com Groff, tinha alguns os primeiros terapeutas regressivos de vidas passadas já vinham dessa época.
né? Então, esse trabalho tem já uma história razoavelmente longa, né? Porque pô, são 60 anos quase de casuística, de observações, de pesquisas, de investigadores diferentes, com formações diferentes, de escolas diferentes, às vezes, convergindo para os mesmos resultados, uma convergência que a gente não encontra na psicologia, no geral, onde temos várias escolas que não se comunicam, às vezes, né? Você não consegue integrar muito bem essas várias escolas. Então, ele vai dizer que a ciência dos estados holotrópicos está para a psicologia, assim como a descoberta do microscópio está para a medicina e a descoberta do telescópio para a astronomia. Isto é, novos horizontes, novas dimensões da realidade surgem a partir dessas ferramentas e que vão mudar, inclusive, a abordagem prática, né? A gente vê o microscópio na medicina mudou muito da praxis e do alcance das possibilidades terapêuticas que nós temos hoje. Na astronomia, o telescópio, nossa, ele mudou muito a visão que a gente tem aí do cosmos, né, desse lugar no universo onde nos situamos e de nossas dimensões reais, né? Então, da mesma forma, os métodos de expansão de consciência, eles trouxeram muitos horizontes ampliados na psicologia que são muito úteis para quem quer que vá trabalhar com psicologia, seja no consultório, seja dando aula, seja pessoas que trabalham em outras áreas, orientadores espirituais e outros tipos de atividades, quaisquer tipos de atividades, esses horizontes vão ser muito úteis, porque a gente vai trabalhar com uma dimensão humana que é muito mais ampla, né, do que nós tínhamos assim percebido anteriormente e que ainda está vigente. Ainda hoje digamos assim, a visão hegemônica em muitos lugares, em muitos grupos, muitas instituições, ainda é a visão mais tradicional, com os mapas mais convencionais. E a gente vai ver que os mapas da transpessoal vêm revolucionar, inclusive, a ideia do que é o ser humano, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, essas respostas que muitas escolas iniciáticas têm essa ideia essa proposta de responder. Na psicologia transpessoal nós vamos encontrar muitos elementos, muitos dados que vão nos auxiliar a entender e explicar essas dimensões, né? Então, um dos meus focos do meu interesse durante já muitas décadas é o uso dos estados holotrópicos para terapia, para educação, para desenvolvimento interior, né, para promover individuação, né, e também psicologia da iluminação, é outro dado muito interessante. Quando lá nos seus primórdios, uma das vertentes da psicologia transpessoal era o estudo das práticas de meditação, né? E aí existem hoje também muitas investigações com mensurações sobre os estados de meditação, o traçado eletroencefalográfico e várias alterações fisiológicas e assim por diante, né? Que acompanham a experiência de estados de expansão de consciência obtidos através da meditação, né? Como temos também no uso dos psicoativos, né? Que hoje sabemos como os enteógenos se difundiram muito. Depois eu vou explicar o que são os enteógenos. Vou falar logo, né? São plantas sagradas de uso às vezes multimilenar, com tradições associadas a elas que são usadas para terapia, para religação, para propósitos espirituais, às vezes para propósitos pragmáticos, né? Hoje nós temos aí a difusão da ayahuasca aí no mundo inteiro, né? Temos enfim, outras plantas sagradas que hoje não vou me deter mais, mas eu escrevi um livro sobre esse assunto, que se alguém se interessar, Nova Aurora de uma Antiga Manhã,
aí as surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas. Hoje eu vou distinguir os enteógenos das drogas e falar das propriedades misteriosas dos enteógenos, né? Enteógeno é uma nova linguagem, uma nova terminologia mais adequada, porque se vocês olharem aí, geralmente na mídia, e até muitos autores respeitáveis, alguns até foram meus mestres, eu questionei muito esse termo, vão chamar de alucinógeno, plantas alucinógenas, né? Mas no meu livro eu tenho um capítulo inteiro, e ao longo do livro eu vou discutir o tempo todo esse tema, né? Que na verdade esse termo não é um termo assim próprio, apropriado, né? Porque na verdade não se trata de alucinações, né? Um termo que vem da psiquiatria, que associa com patologia, são plantas visionárias que a pessoa de olhos fechados entra em estados visionários, a forma como ela vai interpretar as visões vai depender, ela pode ver como realidades que ela está vendo numa dimensão invisível, ela pode interpretar como sendo projeções do seu inconsciente, isso não tem nenhum problema, mas ela distingue perfeitamente as visões da realidade objetiva, material, externa. Disso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Então existe essa corrente paralela, né, que traz assim uma visão bem revolucionária do homem, da vida, do universo. E isso é muito interessante porque essa revolução não, não foi assimilada, né, pela ciência moderna, né? Pelo contrário, ela de alguma maneira foi varrida para debaixo do tapete porque ela não é compatível com o paradigma reinante, né? Que a gente sabe que já fez água por todos os lados. Se vocês pegarem o Fritjof Capra, são livros antigos até do Capra, né? O Ponto de Mutação e outros, ele mostra que esse paradigma newtoniano cartesiano ele não se sustenta mais, né? No entanto, ele ainda é a referência maior dentro de muitas instâncias de formação de terapeutas e psicólogos e de pesquisadores, assim por diante, né? Então, é um paradigma materialista e esse paradigma ele tem a quantidade de dados que coloca em xeque esse paradigma é imensa, né? Isso é muito importante a gente considerar e ter essa consciência, né? Porque nós vamos ver aí uma mudança de visão de ser humano, visão de mundo e da visão também do que são as neuroses e muitas disfunções que nós experienciamos, né? E que geralmente as ferramentas mais tradicionais elas são mais limitadas, né? Pela minha experiência, eu vejo que essas ferramentas novas elas trazem esperança em casos aí que as terapias tradicionais não dão conta, né? Não conseguem dar conta. Então, é uma esperança nova para muitas pessoas que têm esses problemas que resistem aos métodos mais tradicionais. Bom, então, a palavra transpessoal, né? Vamos tentar entender aí um pouco por que psicologia transpessoal. Essa palavra significa que transpassa ou transcende a personalidade, transpessoal, né? Então, a identificação total com a personalidade, olha como é que muda essa visão. A identificação total com a própria personalidade pode ser uma evidência de patologia. Às vezes, se você ficar muito identificado com a sua personalidade, isso pode não ser tão bom como parece. Parece que não, é sinal de saúde. Saúde é isso, você se identificar com a sua personalidade. Só que a psicologia transpessoal vai mostrar que esse excesso de identificação com a personalidade pode não ser tão assim saudável como nós supomos quando raciocinamos a partir de um paradigma anterior, né? Então, um dos alvos terapêuticos da psicologia transpessoal consiste em alinhar a personalidade, o ego,
com o eu total, que o Jung chama de self, ou si mesmo. Então, essa revolução já existe, né? O Jung percebeu isso, né? Nós não somos apenas essa psicologia pessoal. Ele vai falar do inconsciente coletivo, dos arquétipos. O Jung é um dos grandes pioneiros da transpessoal também nesse aspecto. Ele descreve as dimensões transpessoais da psique, que são a base mais profunda, né, do nosso funcionamento psicológico. Então, essas ideias se afastam da concepção comumente aceita de que o sentido, a finalidade da vida é apenas o desenvolvimento da personalidade. Nós vamos poder ir além dessa visão da psicologia, que é muito interessante, e também depende do que você chama de personalidade. O que um chamava de personalidade envolvia um diálogo e uma integração e uma dialética entre as dimensões pessoais e transpessoais. Então, o desenvolvimento da personalidade para Jung não é apenas pessoal, né? Vamos recordar isso, né? E um dos alvos no contexto da terapia transpessoal é encorajar a desenvolver as tendências que permitam ao indivíduo a sua desidentificação das restrições da personalidade e a apreensão da sua identidade com o eu total, ele se descobrir mais amplo, né? Mais transpessoal do que ele se supunha. Isso vai fazer diferenças incríveis na prática. Estou falando aqui de teorias, né? Mas, na verdade, isso na prática vai ter uma influência muito grande, né? Então, às vezes, essa ideia de pessoas que são muito obsessivas, né, por definição, obcecadas com a significação do seu drama interior e reificam, cristalizam e o estabilizam como se ele não tivesse alternativas, né? Então, um dos trabalhos da terapia transpessoal é colocar a pessoa em contato com essa identidade maior, onde ela percebe saídas e soluções onde antes ela não estava enxergando nenhuma alternativa, né? Isso é muito interessante, porque esses dramas pessoais, eles interferem com o pleno funcionamento. São parte da nossa bagagem emocional, é verdade, mas costuma ser benéfico para a pessoa alcançar algum desapego em relação aos seus próprios dramas, bem como aprender a se desidentificar com os dramas pessoais dos outros. Isso tem um sentido também de promoção de saúde, de equilíbrio, né? E aí é um grande desafio. Por exemplo, quem é terapeuta, você precisa conhecer suas feridas, né? O arquétipo do curador ferido, conhecer suas neuroses, trabalhar o seu inconsciente, fazer terapia, e você precisa empatizar com o cliente e sentir as dores da pessoa e tal. Isso é um lado. Mas, por outro lado, você também tem que conseguir se desidentificar e conseguir transcender e transformar, transmutar seus próprios complexos e também conseguir ter um pouco de distância para poder ajudar eficazmente aquela pessoa, né? Então é um desafio grande que a gente tem aí nesse trabalho, né? Então essa ideia da não identificação pode ser útil, né, para a gente, né? E podemos entender essa psicoterapia transpessoal como um empreendimento aberto para facilitar o crescimento humano, expandir a consciência para além dos limites estabelecidos na maioria dos modelos ocidentais mais tradicionais de saúde mental. A gente vai ver que isso vai expandir muito o conceito do que é a saúde mental, né, de como que a gente vai conseguir obter um estado mais, enfim, mais pleno, né, do ser, de desenvolvimento interior e também de funcionamento psicológico. E ela pode usar também, né, as técnicas terapêuticas tradicionais. A gente trabalha com os mapas tradicionais. Eu tenho minha formação também, fiz um bom tempo de formação psicanalítica, em psicanálise freudiana, e fiz análise com psicanalista freudiano também, fiz supervisão com supervisor freudiano também, né? Então, a gente procura
está sempre expandindo, e a gente usa também os métodos convencionais. A psicologia junguiana, eu trabalho com psicologia junguiana até hoje, trabalho com sonhos, e todo o referencial junguiano ele é pujante, ele é muito presente na minha prática terapêutica e também na parte de ensino e de compartilhar aí os resultados, né? Mas na psicologia transpessoal, os impulsos direcionados ao crescimento espiritual são considerados básicos para a humanização completa da pessoa. Supõe-se que, além das necessidades básicas de sobrevivência, de alimentação, abrigo, relacionamento, devem ser atendidas necessidades de ordem superior ligadas à autorrealização, para um pleno funcionamento em níveis ótimos de saúde. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, lá no Psicologia e Alquimia, o Jung vai falar nas terminações temporais típicas de um processo terapêutico. Às vezes a pessoa vem para uma terapia para resolver uma questão pontual, às vezes ela vem para trabalhar as questões de infância, as neuroses de infância, às vezes ela vem para trabalhar um relacionamento, uma situação que um fim de ciclo, o início de um ciclo novo, enfim, e ela se dá por satisfeita. Só que ele começa a perceber que muitos dos clientes dele, muitas pessoas que se aproximavam, elas já estavam pessoas que tinham as metas de vida relativamente bem encaminhadas, pessoas já tinham uma certa, enfim, um certo bem sucedido em termos sociais, profissionais, familiares e já tinham uma certa relação mais saudável com o seu inconsciente pessoal. No entanto, elas continuavam querendo algo mais. E aí que ele começa também a trabalhar a questão do processo de individuação. As pessoas não estavam querendo, assim, não tinha uma disfunção propriamente, mas claro que sempre tem, e sempre a gente vai estar trabalhando, mas o que elas estavam buscando na terapia era algo mais, né? E aí ele vai, então, desenvolver metodologias novas para lidar com isso, e na psicologia transpessoal a gente vai ter muitas metodologias interessantes para esse momento, essa fase também, onde a pessoa vai estar buscando um processo de crescimento interior, né? Então, um dos pontos interessantes aí que também vamos ter em comum, o Jung com a psicologia transpessoal, é o trabalho com a consideração e o trabalho com as forças de autocura, essa ideia de que a pessoa está dentro da própria psique, existem os recursos para que a pessoa se cure, né? Um dos grandes sucessos da doutora Anise, vamos homenageá-la aí hoje também, foi perceber isso, né? Ela via que a psiquiatria tradicional, quase métodos quase medievais, violentos, né? Ela interferia muito na dinâmica da pessoa, né? Então ela desenvolveu espaços de liberdade, de convite à expressão, enfim, de respeito e de afeto. E aí o que ela conseguiu com isso? As pessoas começavam a entrar em contato com as suas forças de autocura. E isso fazia uma diferença enorme. Quer dizer, se o psiquiatra consegue não atrapalhar, não piorar a situação da pessoa, e você deixa o processo mais livre, seguindo o seu curso, dando um ambiente saudável, a pessoa começa a entrar em contato com as forças de autocura e ela vai melhorando, né? Então isso é decisivo em muitos trabalhos terapêuticos hoje, e na própria medicina, né? O próprio médico ele precisa contar com as forças de autocura, porque ele pode dar um remédio que tem efeitos colaterais, dar um remédio que intoxica a pessoa, então ele conta que o organismo vai se reequilibrar, ele conta que o organismo vai eliminar a parte tóxica, e assim por diante. O médico convencional ele usa também essa capacidade de autocura do organismo, ele sutura a ferida, mas o que vai fechar o corte é obra da natureza, não está no poder do médico. Ele engessa a perna, mas o que vai consolidar o osso é obra da natureza. Então o médico trabalha quase o tempo todo considerando a ação dessas forças de autocura, né?
E isso é muito importante, muito interessante. Então, é muito interessante porque é importante também que o terapeuta transpessoal tenha uma certa familiaridade com essas dimensões transpessoais. Ele tem que estar à vontade com esses níveis, né, de transpessoal e ter ele próprio experiência também com essas dimensões transpessoais. Né? Isso é muito interessante. A gente lembra que o Jung ele dizia que o que promove a cura é uma experiência que não está em poder do terapeuta promover. O que o terapeuta pode é aplanar o caminho. O que é aplanar o caminho? Aplanar o caminho significa você trabalhar o ego para que o ego da pessoa seja mais assim dócil, seja mais receptivo, seja mais sensível para as experiências transpessoais que trazem, digamos assim, transformações mais profundas e mais decisivas. E ele dizia que não está em poder do terapeuta produzir essas experiências. Só que hoje isso já existia lá no finalzinho, né, da vida do Jung, mas ele não teve muito contato com isso. Hoje nós sabemos que existem ferramentas que podem promover essas experiências. Né? Temos aí a respiração holotrópica, as terapias psicolíticas, terapia psicodélica, temos os trabalhos com enteógenos, os vários grupos que trabalham com psicoativos, com essas experiências de estados holotrópicos e assim por diante. Então, nós temos muitas ferramentas. Uma coisa que também assim ganhou corpo de um bom tempo para cá já são as terapias experienciais, né? Porque no tempo do Jung, no início, os primórdios da psicanálise, havia a ideia de você falar sobre a experiência traumática, né? Então o cliente senta e fala sobre os traumas de infância, sobre os problemas que ele tinha em relação com a mãe, com o pai, com os irmãos, assim por diante, né? E nas terapias experienciais, a ideia é diferente. A ideia é promover uma experiência intensa, às vezes catártica, que possa trazer transformações mais poderosas. Então você não vai mais falar sobre as suas experiências, você vai vivenciar, ter experiências que promovam transformações que são caminhos que abreviam o tempo de terapia também. Isso é outro ponto muito interessante, a gente vai ver na nossa na segunda etapa aqui do nosso trabalho. Né? Então, são ferramentas que podem não só ter eficácia onde as ferramentas mais tradicionais não têm alcance, mas que também são ferramentas que podem abreviar, reduzir o tempo de terapia, a possibilidade de você desatar esses nós do passado e de promover insights e crescimento psicológico, amadurecimento psicológico mais rápido. E isso, claro, a gente sabe quanto é custoso em termos de tempo, de recursos, uma terapia. Então, a terapia que pudesse ser mais rápida, mais eficiente, é óbvio que é um caminho que nos interessa tentar conhecer, procurar experienciar para podermos chegar mais rápido também, né, nos objetivos que nós temos, né? Então é muito interessante porque o resultado bem-sucedido de uma terapia transpessoal pode ser descrito como um senso ampliado de identidade, em que o eu é visto como um contexto da experiência de vida, né? O ego ele é mais um elemento, ele não é o todo, né? Isso vai fazer muita diferença, né? Isso vai fazer muita diferença, porque a tendência nossa de nos identificarmos com essa personalidade traz muito sofrimento. Inclusive, nós vemos, por exemplo, esse paradigma antigo com o qual muitas terapias tradicionais trabalham,
vai criar uma série de sofrimentos muito, talvez desnecessários. Por exemplo, no que toca à questão do enfrentamento da morte. A morte é um grande tabu, né? Não é só a sexualidade que é um grande tabu, mas a morte é um grande tabu que no Ocidente é motivo de pavor das pessoas, de resistências incríveis, enfim, muitos traumas poderosos, né? Que vêm a partir das experiências tanto de morte de pessoas próximas como da própria morte. As pessoas têm um medo, né, irracional. E quando a gente adentra nos domínios transpessoais e vamos estudar as experiências de quase morte, por exemplo, né, nós vamos ver que novas dimensões aí da vida se apresentam. Dimensões, identidade cósmica do ser humano, identidades mais amplas, né? E a gente vai poder ver a morte de uma maneira nova. Às vezes a pessoa faz uma sessão de terapia regressiva e ela também pode ter uma mudança na sua visão da morte. Ou às vezes um trabalho com enteógenos, com psicoativos também. Né? Então isso é muito interessante. O Groff, certa vez, ele tinha um amigo dele, o Punk, que eles tinham até combinado, olha, quem morrer primeiro vai avisar o outro, vai dar algum sinal. Bom, aí esse amigo dele foi mergulhar, fazer mergulho submarino e sumiu. E não encontraram o corpo. E a mulher dele desolada, né? A mulher dele desolada. Então o Goff, que já trabalhava com LSD há muito tempo, propôs a ela fazer uma terapia, uma sessão psicodélica, terapia psicodélica para poder ver se ela resolvia melhor aquela situação, porque a coisa mais terrível é você não tem nem como fazer o luto porque não apareceu o corpo, você não realiza que a pessoa fez a passagem. E nessa sessão psicodélica ela teve uma experiência com ele. E ele veio, deu várias instruções sobre as crianças, o que faz com as crianças, liberou ela de não ter mais compromisso, que ela poderia reconstruir a vida dela e tal. E aí ela já estava meio desconfiada, claro, porque, como a gente vai ver, as pessoas os grandes descobridores da psicologia transpessoal não eram crentes, não eram pessoas espiritualistas querendo comprovar um sistema. Eram pessoas, muitas vezes eram pessoas céticas, materialistas, com uma formação científica e que foram sendo convencidos pelos dados com que eles iam se deparando. A gente vai ver isso mais à frente. Então, ela já estava meio desconfiada. Isso foi uma viagem e tal. Era o que eu queria. Eu estava vendo alguma coisa que eu queria. Quando, de repente, ele aparece de novo para ela, dentro da vivência, e diz, olha, e você não se esqueça de devolver o livro que eu peguei emprestado do fulano. O livro tal que está na estante tal, na prateleira tal, e o nome do livro, tá. E ela chegou lá, o livro estava lá, foi lá devolver o livro para o cara. Pô, a coisa é mais complexa do que a gente podia imaginar, né? Então, tem a quantidade de dados poderosíssimos indicando que nós estamos em um corpo, mas não somos o corpo, nessa autonomia da mente em relação ao cérebro, né? Nessa memória extracerebral que nós temos e nessa capacidade da consciência de não estar assim encerrada no cérebro, porque vamos lembrar, no referencial materialista, no paradigma antigo, a mente é um epifenômeno do cérebro. Só que muitas pessoas têm a experiência fora do corpo e que o cérebro está sem funcionamento e a pessoa está inteiramente consciente. O próprio Jung teve uma experiência assim, está descrito no livro das memórias, né? Então, essa ideia não se sustenta em muitos casos em que a consciência até se agudiza, as pessoas são capazes de descrever tudo o que aconteceu com o corpo delas, que elas estão vendo o corpo como quem estivesse de fora do corpo, vendo o que estão fazendo com o corpo, o que aconteceu ali, mas elas não conseguem se comunicar, né? No entanto, estão plenamente conscientes. Esse fato é muito
corriqueiro. Você tem hoje instituições, escolas ligadas à projeciologia e experiências fora do corpo, método Monroe. Você tem muitos grupos, instituições que pesquisam, que trabalham com isso já há anos, né? E é uma quantidade imensa de material que é varrida para debaixo do tapete. O Jung menciona os trabalhos do Heine. O Heine também é coisa antiga, né? A parapsicologia, o laboratório da Universidade de Duke. E ele já naquela época, isso eu estava fazendo faculdade, eu só fui estudar parapsicologia fora da faculdade, porque no currículo não tinha, né? Ele comprova a telepatia e comprova a ação da mente sobre a matéria, né? Ou a psicocinesia. Isso são dados muito incríveis, né? Que são varridos para debaixo do tapete porque o sistema, a visão hegemônica não tem explicação para eles. Então, a quantidade de material de pesquisa que é descartado é imensa. E o Jung fala nisso, né? Diz por que são descartados esses dados, né? Porque eles são fatais à visão de mundo mais tradicional. Eles vão colocar em xeque o paradigma reinante, né? Então tudo isso vai mudar muito a nossa visão do que somos nós, né? De quem somos. Então, uma vez que a pessoa desperte para as dimensões transpessoais da existência, a própria vida é considerada de uma perspectiva diferente. Um novo sentido de significado pode muito bem ser o conteúdo derivado de nova experiência do eu transpessoal como contexto. Embora não seja exigida necessariamente para o desenvolvimento dessa consciência uma experiência transcendente por si, costuma acelerar o processo de desidentificação, de despertar. Então, para você tomar consciência do transpessoal, você não precisa de ter uma experiência direta, uma experiência mística, uma experiência transpessoal. Mas a experiência em si, ela, claro que ela acelera e te dá ela tem um poder de convencibilidade, né, de trazer uma consistência nessa visão da realidade que antes não existia, né? Eu vou me organizar para a gente parar. Parece que o nosso intervalo é 3h30. Então, quando for umas 3h15, a gente dá uma paradinha para, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode abrir para algumas perguntas. Anotem aí as questões para a gente poder interagir um pouquinho, né? Não ficar só a gente falando, né? Então, paradoxalmente, a experiência de desidentificação e de transcendência e o despertar para o eu transpessoal também tendem a ser acompanhados por um sentido de liberdade pessoal e por um sentido renovado de direção e responsabilidade interiores. É muito interessante, né? O Jung percebe isso já quando ele trabalha o processo de individuação, né? Ele vai falar da neurose da segunda metade da vida como a neurose da falta de sentido, né? A pessoa cumpriu aquelas metas da primeira metade da vida, mas ela continua não se sentindo muito saudável, nem muito feliz, né? Então ela precisa encontrar um sentido novo para a vida dela, e aí é quando ela vai buscar dentro o que anteriormente ela havia procurado fora. A primeira metade da vida é uma fase de extroversão, e a segunda metade da vida é uma fase de você buscar dentro de si novas referências, novas dimensões e novos recursos, né? Para, enfim, poder lidar de uma maneira nova com a vida, né? Novos valores, novas perspectivas, que vão aparecer muito a partir das experiências de emergência espiritual, né? Então, vou também definir o que a gente chama de emergência espiritual. Emergência espiritual é uma nova categoria diagnóstica que é um conceito transdisciplinar que foi sistematizado pelo Stanislav Grof, mas que provém de diferentes áreas de pesquisa
pesquisadores diferentes, de diferentes formações, de diferentes escolas, pesquisando objetos diferentes, acabaram chegando a um mesmo conceito. São crises. Emergência é um jogo de palavras, tem um duplo sentido. Um deles é o sentido da urgência, uma coisa que urge você trabalhar, e o outro é o sentido de que essa crise ela existe para promover a emersão de novas dimensões, de estruturas mais amplas da psique que possam assimilar mais dimensões da vida. Né? Então, isso também, o Jung foi pioneiro disso também, né? Porque a ideia dele é você promover estados de integração entre consciente e inconsciente como uma das grandes características do processo de individuação. Então, não tem nada de muito assim surpreendente, apenas há uma expansão desse conceito, porque aí nós vamos trabalhar a crise xamânica, por exemplo, é uma das formas. O Groff vai descrever várias formas de emergência espiritual baseados em dados trazidos por diferentes pesquisadores, antropólogos, médicos, enfim, psiquiatras e pessoas de várias áreas. Uma delas, por exemplo, a crise xamânica. O xamã passa por uma crise, às vezes uma doença física, ou pode ser uma crise também psicológica, e fica disfuncional. E essa crise ela tem por meta promover guindar a pessoa ao estado de curador. Então, ele, uma vez vencida essa crise, uma vez transcendida essa crise, ele se torna um curador. Então, é uma crise de emergência de novas dimensões. É o que aconteceu com Jung também. Né? E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a crise mediúnica, pessoas que têm mediunidade, que passam por crises, ficam muitos processos perturbadores, e que a pessoa às vezes vai para o psiquiatra, vai no psicólogo, nada dá jeito, ela vai no centro espírita e começa a educar aquele dom, começa a entender como é que ela lida com aquela história, com aquela sensitividade dela, e ela se equilibra. E vocês observem que não pode ser assimilado a uma psicose porque ela tem aquela experiência da experiência mediúnica, da possessão. O Groff também vai descrever a possessão como uma emergência espiritual, pontualmente naquele lugar, ou às vezes de maneira episódica na sua vida, em algum lugar, pode ser até meio inconveniente, mas é uma coisa pontual. Quando aquela experiência acaba, ela volta na sua vida e dá conta da sua vida, ela trabalha, ela tem uma vida prática, é uma pessoa comum, ela, né, sofre, ama, casa, descasa, enfim, né, pessoa normal, tem filhos. Então é muito interessante isso, porque você observa que não podemos entender isso à luz da patologia. Isso é grande, o Groff pisa muito nessa questão. Então, a crise xamânica. As experiências de quase morte também são uma forma de emergência espiritual, porque geralmente as pessoas que passam por experiências de quase morte, elas, quando voltam, elas voltam transformadas. A pessoa viu a sua vida por uma outra perspectiva. Então, muitos valores mudam, né? A pessoa que, de repente, nossa, eu tinha que ter dado mais tempo para minha família, né? Mais atenção para os meus filhos, eu fiquei só obcecado em dinheiro, dinheiro, agora estou aqui, morri, não adiantou para nada, eu não fui feliz. Então as pessoas começam a reavaliar a sua vida a partir de uma perspectiva distanciada e elas voltam transformadas. Às vezes voltam com uma certa depressão, o caso do Jung, né? O Jung, quando voltou da experiência de quase morte dele, ele passou um tempo meio deprimido, porque às vezes a experiência é tão boa, é tão bela, é tão... a pessoa quer ficar lá e aí tem alguma coisa que chama ela de volta, que ainda não está na hora dela fazer a passagem, e ela volta, mas ela volta com a sensação que voltou para um corpo limitado, pesado, enfim, e mundo mais cinzento e tal, e às vezes a pessoa pode ter também um quadro depressivo por conta dessas experiências. As experiências com vidas passadas a gente vai deixar para falar mais para o final. Então, tem muitas formas de emergência espiritual
que são muito interessantes. O Groff vai entender, por exemplo, a adição também, o problema das drogas, como uma sede de plenitude, né? Na verdade, a pessoa ela quer mudar a mente dela, ela quer alcançar, acessar os recursos internos que ela tem, ela quer um estado de plenitude onde ela se liberte daquela sensação de miséria, daquela identificação com coisas, com limitações, com disfunções, com sofrimento, assim por diante. O problema é que ela vai buscar no lugar errado. Quando ela busca na droga, né, ela vai piorar a situação dela, ela vai gerar uma escravidão psíquica, a droga traz a degradação ética e até o risco para a saúde e até óbitos, né? A gente vê quantos artistas maravilhosos, quantos músicos incríveis, pessoas criativas, sensíveis, pessoas do bem, que por uso excessivo, abuso de drogas, morreram, né? Antes do tempo, muito jovens, né? Então, se houvesse o conhecimento que nós temos hoje, na época, sobre os enteógenos, sobre esses métodos ancestrais de promoção de estados de expansão de consciência que não são lesivos à saúde, pelo contrário, eles promovem uma saúde ótima, promovem curas e assim por diante, a gente poderia ter salvo todas essas pessoas, podiam estar vivas aí até hoje, produzindo, né, criando e compondo, assim por diante. Então, o terapeuta transpessoal tenta oferecer as condições ideais para que a pessoa explore com a maior profundidade possível as fontes da consciência transpessoal. Geralmente, os terapeutas mais convencionais têm até receio, né? A pessoa começa a trazer experiências místicas, experiências mediúnicas, experiências de sensitividade, de dons paranormais, assim por diante, e o terapeuta tem dificuldade, ele fica receoso, ele não quer nem trabalhar muito com aquilo. Eu há pouco fiz um estudo muito rápido, um workshop pequeno, pegando um caso do Irving Yalom, um grande psiquiatra. Ele é muito bom terapeuta, excelente terapeuta, e trabalhando um caso um dos livros dele. E ele começa trabalhando num quadro depressivo, a pessoa com autoestima muito baixa, a pessoa, né, assim, muito disfuncional, muito desadaptada na vida, enfim, muito desconfortável consigo mesmo e tal. E ele vai trabalhando, descrevendo as emoções dele. Ele trabalha tanto com a transferência, com a contra-transferência, que é um dos módulos do meu curso, sobre projeção, transferência e contra-transferência, com as emoções dele, o que ele sente, o que ele pensa naquele atendimento. De repente, no meio do texto, aparece uma outra personalidade naquela cliente dele, e essa personalidade tinha tudo que a pessoa não tinha. Era uma mulher assertiva, uma mulher empoderada, uma mulher irônica, que, né, assim, caçou, zomba dela, da cliente dele, e critica ele, e os móveis do consultório dele. Uma pessoa completamente diferente dela, né? Mas que tinha tudo que fosse mais sensual, que ela também tinha dificuldade com a sexualidade dela, completamente diferente. Ele fica fascinado por essa outra personalidade. E ele trabalha muito bem essa personalidade, mas ele fica com medo de entrar em diálogo, de acessar com mais intensidade, mais amplamente essa outra personalidade, que aí a gente pode entender de várias maneiras, né? Além da gente poder pensar dentro de uma visão junguiana da vida não vivida, né? Aí tem um livro do Robert Johnson muito bom sobre a vida não vivida, que eu recomendo para vocês, muito interessante. Tudo aquilo que a gente não vive, a gente vai jogando para o inconsciente, né? Depois vai fazer terapia para resgatar. Ela então poderia ser essa personalidade, a sombra dela. A gente pode entender dessa maneira.
mas existem outras leituras possíveis, né? A outra leitura possível seria personagem de vida passada. Nós temos personagens de vida passada que aparecem na terapia regressiva, que é uma personalidade completa, com história, com infância, com tudo que tem direito a uma personalidade. Ou um caso de possessão, porque esse personagem que aparece, que aflora nela em estado de transe, parecia uma pombagira, né? Parecia uma entidade toda assertiva, mas que também trazia o que faltava para ela. É muito interessante essa, essa questão, né? Mas ele fica com medo de dar voz a essa entidade, mas ele acaba fazendo um trabalho bom, muito bom de integração, porque era o que tinha que ser feito. Se aquela personagem tem aquilo que está faltando para aquela pessoa, vamos trabalhar, vamos fazer pontes ali, vamos procurar integrar esse personagem na cliente. E ele é bem sucedido, acaba sendo bem sucedido, mas eu faço alguns comentários ali e me deu muita alegria poder trabalhar esse caso, porque ele é um terapeuta alto nível, muito bom, e a gente trabalhar com uma pessoa tão competente, tão rica assim, e um atendimento tão amplo, complexo, bonito, interessante, é uma coisa que dá uma felicidade a gente poder contribuir, trazer mais algumas ferramentas que poderiam ter ajudado melhor, né, naquele atendimento, né? Então tem coisas assim bem interessantes. Então, deixa eu ver o que mais aqui que a gente trouxe para essa fase, né? Então nós temos aí essas questões, né, da terapia transpessoal e esses novos horizontes. E temos, então, o conceito que eu falei para vocês, né, de emergência espiritual. Então, vou só mencionar aqui algumas das formas, né, de emergência espiritual que o Groff vai descrever, porque são várias, né? Sabendo aí que ele não é digamos assim, o autor propriamente, né? Ele tem a contribuição própria dele, mas ele também, por outro lado, ele trabalha com contribuições de muitos outros pesquisadores e terapeutas, né? Que têm achados nas suas áreas, nos seus campos de investigação, de trabalho, e que ele tem essa sabedoria de integrar, de incorporar, de sistematizar, de promover sínteses novas, né? Então, considero ele o maior nome da psicologia transpessoal, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, são muito interessantes. Vocês vão ter, por exemplo, esse livro Psicologia do Futuro, é um livro bem interessante do Groff, né? Onde ele vai trazer muitas dessas novas referências. Então, temos a crise xamanística, o despertar do Kundalini, também como uma forma de emergência espiritual. Esse despertar pode acontecer de maneira desorganizada, perturbadora. Tem muitos casos aí na literatura. Episódios de consciência unitiva são essas experiências que as pessoas obtêm através de meditação, onde as barreiras, os limites são eliminados. Então, o eu e o outro, o eu e o cosmos, o eu e a natureza. Então, a pessoa se sente solidária com toda a humanidade, se sente solidária com a natureza. E esses estados são muito importantes da gente estudar e da gente trazer, que é o que o mundo está precisando, né? Essa devastação da natureza, as injustiças sociais, a violência. A psicologia transpessoal vai trazer contribuições muito interessantes para a gente entender aí a psicologia da ganância, a psicologia da destrutividade, né? Que a psicologia tradicional ainda não deu conta, no sentido de transformar. Tem um livro do James Hillman, 100 anos de psicoterapia,
o mundo continua muito ruim, né? Ele mostra que, né, a gente vê que a psicologia não conseguiu ajudar o mundo, a sociedade a se tornar uma sociedade melhor. Então nós estamos precisando de novos horizontes, novas ferramentas para isso, né? Tem as crises de abertura psíquica, pessoas que têm dons paranormais e que os outros não entendem e que taxam aquilo como patologia, que se for parar no psiquiatra ela vai acabar, pode ser medicada de maneira forçada e isso não tem um resultado terapêutico muito bom, né? Ah, comunicação com guias espirituais e canalização, experiências de quase morte, estados de possessão, até a renovação psicológica através do retorno ao centro, que é uma forma de emergência espiritual, que quem vai trazer essa contribuição é o John Will Perry, que fundou uma clínica chamada Diábasis nos Estados Unidos, onde ele tratava de pessoas em surto, sem medicação, né, e observava os desdobramentos do processo seguindo de maneira mais livre o seu curso, né? Eu não tenho muitas informações sobre isso, mas é muito interessante. Ele esteve aqui no Rio, conversou com a doutora Anise e tudo, né? E é um trabalho muito rico e ele vai perceber que determinados processos, se você não interferir de maneira violenta, eles podem vir a ter um bom resultado, vir a ter a chegar a um patamar novo de estruturação psicológica, né? Então são várias direções, vocês observem, né? De trabalho, de abordagem, de pesquisa, de terapia, que precisam ser mais exploradas, precisam ser mais investigadas, né? Então, temos aí essas várias dimensões e vamos ver um pouquinho dessa, dessa história, né? Da psicologia transpessoal, porque é muito interessante a gente ver. E tudo vai mudar, né? Por exemplo, a transferência vista como um chamado à totalidade, né? Isso o Jung já percebe isso, porque ele vai usar, quando ele vai estudar a psicologia da transferência, o Rosário Philosophorum, texto de alquimia. E é um texto de alquimia que ele não, acho que ele não chegou a alcançar esse aspecto, mas que tem a ver com o tantrismo, que é uma outra área que eu estudo também. A gente vai ver como no Oriente existem metodologias técnicas muito avançadas, muito sofisticadas, que podem beneficiar muitas pessoas na esfera da sexualidade, que infelizmente são pouco conhecidas, né? E porque no início do livro está um casal que é o Frater e a Soror, quer dizer, o casal que já tem uma dimensão espiritual, eles estão dando a mão para o outro pela mão esquerda, estão dando as mãos pela mão esquerda, que a gente sabe que a via da mão esquerda é a via do cultivo dual do tantrismo. O tantrismo tem o cultivo, o autocultivo e o cultivo dual, isso não vai dar para a gente falar muito aqui, é só para vocês saberem. Então, o Groff vai falar nos fenômenos anômalos, né? Que nas últimas 5 décadas, várias vias da pesquisa moderna da consciência revelaram uma rica variedade de fenômenos anômalos. Então é interessante, né? Porque o que significa anômalo, né? É irregular, incomum. Na verdade, quando a gente vai estudar religião, psicologia da religião, antropologia da religião, história da religião, nós vamos ver que essas experiências são muito mais frequentes, a gente trabalhando também em consultório e com pessoas que têm algum tipo de busca espiritual, as experiências são muito mais frequentes do que parecem e muito mais comuns, normais, de certo sentido, do que parecem. É porque o referencial da psicologia tradicional ele estranha esse tipo de vivências, ele exclui até, muitas vezes, fora o Jung. O Jung é um dos poucos que conseguiu incorporar e incluir essas referências, né? Então, são experiências e observações que minaram
algumas das asserções geralmente aceitas na psiquiatria, na psicologia, na psicoterapia moderna sobre a natureza e as dimensões da psique humana, as origens dos transtornos emocionais e psicossomáticos e os mecanismos terapêuticos eficazes. Muitas dessas observações são tão radicais que questionam os pressupostos metafísicos básicos da ciência materialista sobre a natureza da realidade e dos seres humanos e sobre a relação entre consciência e matéria. Olha o alcance dessa revolução que está aí já há algum tempo, né? 5 décadas. Não é pouco, né, gente? E as fontes mais importantes dessas observações revolucionárias de quebra de paradigma são a pesquisa psicodélica, a psicologia junguiana, os novos métodos experienciais da psicoterapia, a antropologia de campo, a tanatologia, a parapsicologia e várias técnicas laboratoriais de alteração da mente, tais como a privação sensorial, biofeedback e terapias regressivas também, né? São várias escolas de terapia regressiva. A minha experiência pessoal com esses fenômenos anômalos, ele bota entre aspas, né, o Groff, e meu profundo interesse por esse tema derivam da pesquisa intensiva e extensiva dos estados não ordinários de consciência, que há mais de meio século tem sido a minha profissão, vocação e paixão. Ele se dedicou já meio século já. Ele tá com idade, já está mais velhinho, o Groff, né? E a gente vê uma pessoa muito centrada. Você não imagina que uma pessoa que trabalhou com estados holotrópicos de consciência, trabalhou 30 anos com LSD, com respiração holotrópica, esses métodos mais incríveis, uma pessoa super equilibrada, super centrado, super sóbrio. É um cara, pô, assim, admirável, né? Assisti palestras dele aqui no Brasil, esteve aqui no Brasil algumas vezes, e realmente é uma pessoa assim que a gente inspira muito respeito, né? E ele passou metade desse tempo conduzindo terapias com substâncias psicodélicas na Tchecoslováquia, no Instituto de Pesquisa Psiquiátrica de Praga, e depois nos Estados Unidos, no Centro de Pesquisa Psiquiátrica de Maryland, em Baltimore, né, onde ele participou do último programa americano de pesquisa psicodélica. Depois, a partir de 1975, eles trabalharam com respiração holotrópica. Ficou difícil essa histeria antidrogas que tem aí no sistema jurídico norte-americano, em muitos lugares, né? Isso se propagou pelo mundo inteiro, essa demonização aí dos estados de expansão de consciência, estados alterados de consciência, um medo muito grande, porque a ideia, porque tem sido colada a história da droga pelo que há de pior, pelos aditos, pelas pessoas que sofrem degradação ética, que estragam a saúde, que perdem a vida. Então, essa é a referência. Então, por isso a droga ficou como uma coisa perigosa. Mas, novamente, é varrido para debaixo do tapete a enorme quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas, que se reconstruíram, que se reencontraram, que se curaram, que tiveram excelentes resultados, não a partir dessas drogas, porque aí você tem que separar as drogas dos enteógenos, por exemplo, e das medicinas ancestrais. O resultado é completamente diferente, e essa distinção é muito importante, que é o que eu faço. Um dos propósitos do meu livro é esse, entre outros, né? Então ele introduziu a respiração holotrópica, que é um método de expansão de consciência, de você da hiperventilação. Mas ao longo dos anos também eles trabalharam com muitas pessoas, fazendo apoio, pessoas que passaram por episódios espontâneos, estados incomuns de consciência, crises psicoespirituais ou emergências espirituais, como eles denominaram, né? E aqui eu me lembro, há uns 20 ou 30 anos atrás, a gente formou um grupo. Tinha psiquiatras, terapeutas de diferentes áreas, estudando as emergências espirituais, para que a gente pudesse montar um grupo de pessoas com condições de atender a esses casos de crises psicoespirituais que, às vezes, se elas vão parar na mão de
psiquiatras mais tradicionais, a intervenção é remédio, internação, eletrochoque, não há recursos para se trabalhar isso de maneira diferenciada, com outro approach, com outra perspectiva. Isso é muito assim dramático para essas pessoas que passam por essas crises, por essas situações problemáticas, né? E essas experiências holotrópicas elas desempenham um papel muito importante em crises de iniciação xamânicas, cerimônias de cura em culturas nativas, ritos de passagem, tanto aborígenes como ritos de iniciação, prática espiritual sistemática, como as várias formas de yoga, meditação budista ou taoísta, o zikr sufista, exercícios cabalísticos, oração de Jesus. Inclusive, no cristianismo tem também práticas de expansão de consciência, meditações cristãs, e muitas pessoas também do cristianismo passaram a praticar meditação zen. Tem muitas combinações também desses métodos, né? Então, na vida cotidiana, experiências holotrópicas podem ocorrer de maneira espontânea, né? O que ele percebe, isso pode ter uma crise de emergência espiritual, em situações de quase morte, ou pode acontecer sem qualquer motivo aparente, podem ser induzidas por substâncias, né, psicoativas, ou por tipos poderosos de terapia experiencial, né, que foram desenvolvidos na segunda metade do século XX. Então, você vê que já vem de tempo esses métodos, né, estão aí desenvolvidos. Tudo isso, eu garanto que a gente fala para uma plateia de psicólogos e as pessoas olham com espanto, porque muitos desses dados que a gente está trazendo são desconhecidos, porque não foram, digamos assim, não houve um acesso, uma familiarização aí dentro da academia, né? E a tanatologia também, né? A Elizabeth Kubler-Ross, Kenneth Ring, tem vários autores interessantíssimos que vão trabalhar com essa questão da morte e com também resultados incríveis, né? De beneficiar as pessoas perderem medo da morte. O próprio Grof, quando ele trabalhava com LSD na Tchecoslováquia, ele teve resultados incríveis de a pessoas que estavam assim com dificuldade, com medo, inconformadas com que iam morrer, pessoas terminais, e a partir da experiência que eles tiveram com esses estados de expansão, a pessoa poder ter uma visão mais em paz, mais harmônica com aquela experiência decisiva que ela estava para vivenciar. Então a gente vê quantos campos, né, que a gente vai encontrar aí. O Jung falava, né, que você tem aí muitas escolas preparando a pessoa para a vida, né? Os jovens se preparam durante décadas, né, para a vida. Se bem que pouco até, porque a gente devia ter na escola e nas universidades, na escola, no ensino primário e secundário, tinha que ter mais noções de psicologia, relações humanas, sexualidade, espiritualidade, muitas coisas que ficaram de fora, né? Que tem a ver com qualidade de vida e que não foram muito exploradas, não são muito passadas, e muitas informações desnecessárias que as pessoas aprendem e esquecem, por isso a evasão escolar é grande, né? Então nós precisamos aí realmente de novas referências também. Então, muito interessante, porque nós vamos ver aí o histórico, assim, não vou falar muito da história da psicologia transpessoal, mas só assim pontualmente alguns itens, né, que podem ajudar, porque o que acontece, né? Nós vamos ter aí como é que surgiram, né, esses mapas, essa nova cartografia expandida da mente, esses mapas da transpessoal, né? Já tinham, meu tempo de faculdade, eu estudei, me formei em 80, né, de 75 a 80, e ali a gente já estudava as três grandes movimentos, três grandes forças da psicologia, né, que era o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista.
E aí o Groff vai mostrar, nesse texto dele, que, apesar da sua popularidade, os próprios fundadores da psicologia humanista, que faziam uma crítica muito boa tanto ao behaviorismo como à psicanálise, o Abraham Maslow, o Sutis e outros, que os próprios fundadores da psicologia humanística ficaram insatisfeitos com a estrutura conceitual que haviam originalmente criado. Depois, o próprio Rogers, Carl Rogers, também era um dos grandes expoentes da psicologia humanista, também, no final da sua trajetória, ele adentra na psicologia transpessoal. São dados que não se menciona muito, né? Pode até estudar o Abraham Maslow na faculdade, pode, né, a parte da autorrealização, enfim, experiências de Cume, que ele estuda muito, né, psicologia da saúde, que é muito importante, né? Porque vale a pena a gente lembrar, uma das críticas que o Jung fazia é que muito do sistema, por exemplo, freudiano, ele foi inspirado a partir da neurose, de disfunções. Né? O médico, o psiquiatra estuda muito patologia, né? Então a tendência dele olhar o mundo e ver patologia onde ela não se encontra, o risco é grande. Né? Então o Jung ele tem uma comparação muito interessante. Um bisturi, ele é eficaz porque ele corta. Mas porque ele corta, ele pode ser usado tanto para extirpar um tumor como para lesar tecido sadio. Então, o que acontece também com esses sistemas, às vezes muito fechados na patologia, não conseguem ver as dimensões da saúde, né? Além daquele sistema. Né? Por isso, o Jung tem um texto chamado Freud como Fenômeno da História e da Cultura, onde ele mostra as limitações, a observação de umas neuroses observadas em Viena na virada do século. Não tem como explicar temas amplos como totem tabu, o que é a religião, a psicologia da arte. Né? Então, o mapa, o sistema é muito limitado, não dá conta. Né? E a tendência é você patologizar a arte, patologizar a religião, né? Que foi um dos aspectos aí da psicanálise que o Jung se discriminou e saiu um pouco dessa abordagem, né? Fez críticas ao Freud e desenvolveu outras ideias, né? Sobre religião e sobre arte e assim por diante. Né? Então, tudo isso é muito, muito rico, muito interessante. Então, o que acontece? Esses pensadores se reuniram e resolveram criar uma psicologia nova, mas com mapas mais amplos. Né? Então, se juntaram alguns desses formuladores da psicologia humanista com outras pessoas, com Groff também, né, que chama a quarta força. A psicologia transpessoal, portanto, é tida como a quarta força em psicologia, um quarto grande movimento, né, que vai surgir, né, começar em 67, né, um pequeno grupo de pesquisadores, incluindo Abraham Maslow, Anthony Sutis, Stanislav Grof, James Fadiman, Miles Vick e Sonia Margulies, se reuniram em Menlo Park, na Califórnia, com o propósito de criar uma nova psicologia que fosse capaz de honrar todo o espectro da experiência humana, incluindo os estados não ordinários de consciência. E durante essas discussões, Maslow e Sutis aceitaram a sugestão de Groff e denominaram a nova disciplina de psicologia transpessoal. Daí veio o nome, né, nessa ocasião, de psicologia transpessoal. Né? E esse termo substitui o nome original, eles queriam dar o nome de transhumanista, né? Ou que vai além das questões humanistas. Né? Mas aí eles fundaram, então, a associação Association of Transpersonal Psychology, então a Associação de Psicologia Transpessoal, que depois se expandiu
se tornou a International Transpersonal Association, então a ITA, que é uma associação transpessoal que integra não só psicólogos, ela se expandiu e pesquisadores e profissionais de outras áreas entraram para esse movimento também, né? E fundaram um jornal, enfim. Então foi muito interessante essa quarta força, que ela começa a abordar grandes equívocos da psiquiatria e da psicologia convencionais em relação à espiritualidade, à religião. Também levou em conta importantes observações da pesquisa moderna da consciência e de vários outros campos para os quais o paradigma científico existente não tinha explicações adequadas. Vale a pena aí a gente também considerar o seguinte: o próprio Jung já fazia essa distinção, né? Mas hoje a psicologia transpessoal deixou bem nítida uma diferença entre religião e espiritualidade, né? A religião é pertencimento a uma instituição, um credo, um grupo, enfim, e crenças, sistemas de crenças, assim por diante. Espiritualidade, ela muitas vezes brota de experiências diretas, né? Às vezes a pessoa nem pertence a grupo nenhum e começa a ter experiências parapsicológicas, experiências comuns e ela então vai desenvolver uma espiritualidade, né? Então uma coisa não está necessariamente associada à outra. Aliás, o próprio Jung vai fazer uma distinção muito interessante entre experiência imediata com o inconsciente e a experiência mediata. Isto é, a experiência direta com o inconsciente ou a experiência mediada. O que é a experiência mediada? São os rituais, as orações, as técnicas, os métodos e assim por diante. E, para ele, as técnicas e os métodos usados nas religiões podem tanto promover a experiência direta, a experiência imediata, como podem ser também, digamos assim, barreiras e defesas para que a pessoa não tenha uma experiência imediata. Isso é muito aí os grandes desencontros entre a Igreja Católica, por exemplo, e os santos, pessoas que tiveram experiências místicas. Essa experiência direta, como Jung fala, ela transborda do cânon, né? E as pessoas beiraram a heresia muitas vezes, tiveram muitos embates com a instituição, que gosta sempre de sistematizar e deixar muito codificado o que é, o que não é aquela religião. E a experiência ela transborda, isso a gente vê nas cerimônias de ayahuasca, nas sessões de trabalhos com terapia regressiva, e, enfim, de uma maneira, em muitos ambientes, muitos espaços das terapias experienciais, a gente observa isso, né? Então, eles começam a perceber que a nossa a compreensão da psique mais tradicional, primeiro, ela é etnocêntrica. Então, porque foi formulada e promovida por cientistas materialistas ocidentais que consideram a sua própria perspectiva como sendo superior à de qualquer outro grupo humano de todas as épocas. Essa é aquela ideia do o cientista moderno é a coroa da criação. A gente sabe que não é bem isso. As pesquisas começam a relativizar, mostram muitas falhas, muitos erros, muitos equívocos aí. E a questão não é tão simples assim, nem tão assim taxativa e absoluta. Então, segundo eles, a matéria primordial e a vida, a consciência e a inteligência são subprodutos secundários mais ou menos acidentais. A espiritualidade de qualquer tipo ou nível de sofisticação reflete a ignorância de fatos científicos, superstição, ingenuidade infantil, auto-engano, pensamento mágico primitivo. Essa é a linha mais convencional, digamos assim, de interpretação da experiência mística, da experiência religiosa, né? Então, e aí, o que acontece, né? Esses psiquiatras modernos, convencionais, interpretam experiências visionárias dos fundadores das grandes religiões, santos, profetas, com manifestações de sérias doenças mentais, embora careçam de explicações médicas adequadas e dados de laboratório para dar apoio a essa posição. São
interpretações. A gente vai ver que muitos desses julgamentos, dessas posturas, não têm uma sustentação científica, são doxa, é opinião. E pode ter uma opinião, eu posso ter uma opinião diferente, né? E aí, ao desprezar a vida ritual espiritual, eles não distinguem entre, de um lado, as crenças primitivas populares ou as interpretações literais fundamentalistas das escrituras religiosas, e, de outro lado, as tradições místicas sofisticadas ou as grandes filosofias espirituais orientais baseadas em séculos de exploração introspectiva sistemática da psique. Quando você vai ver o budismo tem uma psicologia muito sofisticada, essas tradições ancestrais, os padres do deserto, uma psicologia muito profunda, capacidade de introspecção, de autoconhecimento, que traz contribuições incríveis. Eu mostro isso no meu curso, o valor que tem muitas das contribuições dessas tradições ancestrais para melhorar a qualidade de mente e a qualidade de vida das pessoas, né? Também você me avisa quando estiver faltando para a gente abrir com perguntas. Hã? Então, tem esses pontos, né? Aí, as interpretações dos místicos da igreja, como patologia, né? Santo Antônio, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Casos de histeria, o xamã como esquizofrênico. Aí tem uma quantidade imensa de interpretações inteiramente equivocadas, né? Dessas experiências que essas pessoas tiveram. E outro ponto também interessante, né, é que essas ferramentas desenvolvidas nessas tradições todas são vistas com suspeição, né? E como é o caso dos enteógenos, que eu tive que discutir muito e mostrar que essas plantas usadas cerimonialmente há milênios são ferramentas que têm propriedades farmacológicas que são superiores aos fármacos modernos. Quer dizer, os fármacos da psiquiatria, que são, né, liberados, que são dados, né, para pessoas com disfunções psíquicas e que têm efeitos colaterais, que geram adição, tem um monte de problemas, perda da libido, qualidade de mente, de vida fica comprometida, assim por diante, são, na verdade, os enteógenos vão ter um resultado completamente diferente e as propriedades deles são muito mais, digamos assim, diferentes e mais avançadas, tecnologicamente falando, em muitos sentidos, em relação à farmacologia moderna, por incrível que pareça. Né? Pessoas que não tinham microscópio, não tinham conhecimento de química, não tinham conhecimento enfim, de biologia que nós temos hoje, mas, de certa forma, essas plantas xamânicas, essas plantas ancestrais, plantas mágicas, elas têm resultados sobre a mente, sobre a psique humana que merece uma investigação. O meu livro coloca embutido um projeto de investigação dessas plantas para propósitos terapêuticos e para propósitos pedagógicos. Então, eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, esses 15 minutinhos que nós temos aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ou dar alguma contribuição. Oi, Felipe. Oi, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a minha dúvida? Como é que eu percebo que os conselhos aqui no Brasil, não sei no restante do mundo, são muito tradicionalistas e conservadores, né? Como é que a gente lida com isso? Eu já andei pesquisando essa parte da psicologia do transpessoal, me interessou muito, mas eu vejo que existem alguns problemas, né, com os conselhos. Como é que a gente lida com esse
com essa parte? Porque é um pouco complicado, né? Olha, tenho experiência nisso. Em 94, eu fiz uma carta ao CRP, longa, com todas as bases, na época da chamada famosa caça às bruxas, né? Então, o psicólogo não podia associar o seu CRP com terapias alternativas, com práticas oraculares e tal. Então, eu fiz um texto em cima desse aspecto. E ali eu uso vários autores, epistemologias de outras áreas, autores, psicólogos não junguianos. Coisa de junguiana, não. Peguei o Edgar Morin, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, alguns epistemólogos, filósofos, pessoas de outras áreas, para comprovar ali, demonstrar para eles que eles não tinham nada a falar sobre esses campos, porque não são áreas de estudo da psicologia. O psicólogo não estuda terapias alternativas, não estuda psicologia transpessoal, não tem vivência nessas áreas, não tem nada o que falar, porque qualquer coisa que alguém que não pesquisou, que não tem experiência naquela área, falar vai ser anticientífico, ele não tem comprovação científica para demonstrar que o que ele está colocando tem uma base realmente sólida. Né? Então, simples assim. Então, essa carta ficou sem resposta, não rebateram um item, a carta continua atual, né? Eu espero publicar essa carta em breve. E depois, um tempo depois, eu fui chamado do CRP de novo, porque eu estava vindo, nessa época eu estava vindo do encontro, do congresso da Associação Transpessoal em Manaus, que eu fui convidado para participar de uma mesa redonda, fiz uma palestra sobre meu livro e tal. E nessa ocasião, eu vi as grandes vacas sagradas da psicologia, pessoas de altas autoridades, Stanley Krippner, o Stan Grof, o Ralph Metzner, vários autores aí de longa, todos os títulos acadêmicos possíveis, trabalhando com xamanismo, trabalhando com Kundalini Yoga, trabalhando com um monte de temas que eram tabus, né? Aí chega aqui e me deparo com essas bruxas, fiz essa carta que ficou, que eles não responderam e nunca me perturbaram mais a partir daí. Depois, um tempo depois, aí fui chamado por conta de uma divulgação que eu fiz e tal. Aí fui lá, eu mesmo fiz a minha defesa. Aí foi a segunda carta que eu fiz no CRP. Nessa carta, eu peguei o CRP infringindo 3 itens do Código de Ética do CRP naquela ocasião. Uma delas, por exemplo, era infantilizar o profissional. Você passou 5 anos, tirou um diploma. Se você não pode infantilizar o cliente, quanto menos você infantilizar o profissional, que ele não sabe como é que vai fazer a divulgação do seu trabalho. E outro aspecto, é muito importante, o cliente tem o direito de saber a formação do seu terapeuta. Né? Se eu tenho uma formação, eu sou psicólogo e astrólogo, se eu sou psicólogo e trabalho com florais, por exemplo, o cliente tem o direito de saber disso, porque uma pessoa pode querer tomar floral como psicólogo. Eu me sinto mais seguro, o cara que tem uma formação clínica e tal. O outro já acha essa coisa mal assombrada, não gosta de astrologia, não quero saber esse psicólogo, vou pegar um psicólogo mais científico. Tudo bem, isso é o direito do cliente, então ele tem o direito de saber. Né? Quando eu fui procurar o Hélio Pellegrino para fazer análise, numa época, eu procurei porque eu sabia que ele era um cara religioso, assumidamente cristão, tinha um monte de texto sobre cristianismo, e era uma pessoa que, bom, eu tenho uma parte de uma dimensão espiritual importante que eu não quero que fique de fora da terapia. Então foi muito importante saber a formação completa dele para eu poder procurá-lo, e para mim foi muito, muito interessante. Bom, então nessa segunda vez, o presidente do CRP da ocasião, quando depois que eu fiz a minha defesa, ele me convidou para fazer parte da formulação do novo Código de Ética que estava sendo feito na ocasião. É claro que não me chamou, essas coisas de política lá, imagina se ia me chamar, né? Mas eu achei interessante essa virada na história. Nunca mais me perturbaram. Eu, sinceramente, eu acho que o conselho é um dinossauro, né? A pessoa está muito atrasado, muitas coisas. Sim, exatamente. E a outra coisa, uma pegadinha do astral que foi muito interessante. Fizeram uma matéria na televisão sobre terapia de vida passada.
Então me entrevistaram o presidente do CRP da ocasião, que eu não sei quem é. Só que na hora da matéria eles trocaram os nomes. Aí botaram eu como presidente do CRP, não, terapia de vida passada, uma revolução, é maravilhoso, é muito bom, não sei o quê. E botaram o presidente do CRP, o Felipe Bandeira, falando, não, mas isso é terapia desconhecida, a universidade tal não faz referência a essa terapia. A universidade tal tem milhões de universidades, algumas fazem, outras não, enfim, né? Então é isso, eu não estou nem aí, sinceramente, não estou nem aí. Um conselho que procure se atualizar. Eu faço a minha psicologia com liberdade total, do jeito que eu. Outra coisa que eu falei ali, o terapeuta, o psicólogo que tem consciência, que tem ética, ele vai buscar onde tiver a ferramenta para ajudar o seu cliente. Eu vou no inferno se precisar para buscar a ferramenta que vai beneficiar, curar, ajudar, melhorar a vida daquela pessoa, sabe? Eu não vou me deter por conta dessas, né? Até porque eu tenho argumento. Se quiserem vir discutir no nível da cientificidade dos dados, do empirismo, da ciência, eu tenho argumento e quero ver se vão me convencer, né? Então é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Entendi. Porque realmente isso dificulta, né, bastante esse conservadorismo, né, essa tradição toda. Eu acho. Não é nem, tudo bem, o ponto de vista deles, né, e tal. Não quero, assim, colocar. Mas eu acho que realmente dificulta um bocado, né? Muita gente que tem esse interesse e às vezes fica, como você falou, tem que ter coragem, né, para levar adiante e encarar as dificuldades que vão aparecer. Com um conselho mesmo, né? Como você mesmo já foi chamado. Eu acho que tem que ter um grande movimento, sabe? E na minha carta eu boto isso, digo, olha, tenho uma não mágica certeza que hoje em dia tem muitos psicólogos que, se eles pudessem não ser perseguidos e julgados e tidos como seu trabalho como charlatanismo, coisas assim, né, que eles seriam favoráveis. Você, para poder julgar determinadas práticas, você tem que ter uma formação consistente nas duas. Se eu quero julgar astrologia ou terapia alternativa, floral, seja lá o que for, eu tenho que ter uma formação profunda nas duas coisas. Homeopatia tem que ter, né? Então, uma pessoa que não tem formação consistente quer falar sobre uma coisa que ele desconhece, isso é anticientífico, é simples, né? E aí eu via na época, por exemplo, tinha pessoas de sociedade psicanalítica, uma psicanalista que era didata lá do SPID, que era analista da minha mãe. Ela ia escondida fazer consulta do centro espírita, entrou para uma ordem esotérica, fazer mapa astrológico, sabe? Ridículo uma coisa dessa. O profissional, o terapeuta, sabe? Tem que ficar se escondendo, tem que ficar, sabe? A gente tem que derrubar essa visão, né? Estamos numa sociedade democrática, a gente precisa abrir espaço para todas as perspectivas, como tem para as várias escolas, né? São muitas escolas aí de psicologia, a gente precisa de ter espaço, né, para todas essas coisas, né? Eu acho que é preciso o pessoal poder, assim, fazer, sei lá, abaixo assinado, um grande movimento. Eu vi, por exemplo, fui chamado agora há pouco para fazer uma palestra sobre psicologia e religião num congresso da pós-Jung, alguma coisa assim. E eu vi ali a sede que os terapeutas estão de trazer a espiritualidade para o consultório, de terem mais ferramentas para compreender fenômenos ligados à religião, vida espiritual dos seus clientes, terem mais ferramentas de como lidar com essas questões, que eles não têm muita bagagem nas formações. Então, uma das coisas que eu proponho nessa carta de 94, eu digo, olha, é preciso que o CRP cuide de coisas que são do seu campo, da sua esfera de atuação. Não, a ética com a qual são praticadas as ferramentas tradicionais da psicologia, não sabe querer legislar em áreas
alienígenas que eles não conhecem, e também garantir espaço para que as escolas não hegemônicas tenham o seu lugar nas universidades, nas instâncias de formação, assim por diante. Na época que eu fiz o meu curso transpessoal, nem pensar. Jung era uma fatiazinha de um semestre que era dado 3 ou 4 autores por uma pessoa que era psicanalista que não gostava de Jung. Se eu não tivesse estudado Jung fora com a doutora Nise, com várias escolas, eu passei por vários grupos junguianos do Rio, eu ia ter ficado com uma visão do Jung muito distorcida, porque o Jung é complexo. Né? Então, você pegar um psicanalista que tem uma visão contrária àquele autor, você não vai conseguir nem ter ideia direito do trabalho, da obra, da contribuição daquela pessoa. Né? E assim por diante. A doutora Nise, na época, não era estudada na universidade. Uma obra incrível, contribuição para a psiquiatria, foi a maior aplicação da psicologia junguiana à psiquiatria, foi a doutora Nise. Né? Então, eu preciso que estar dentro da universidade, se estudar o trabalho dela. Né? Eu fiz a minha formação na Gama Filho, eu ia para o museu, ia estudar. Quando eu cheguei lá, falei, nossa, que trabalho incrível! Eu estudava todas as linhas de psiquiatria, antipsiquiatria, psiquiatria tradicional, sem fronteiras. Né? E eu acho que é isso, os mapas novos, essa ideia de você trabalhar sem fronteiras. Né? Não teve, isso eu tenho medo, isso eu não posso, porque não é de bom tom, porque não né, censurado, vou ter que, né, enfrentar aí barreiras. Então, poxa, eu acho que a gente precisa mesmo abrir caminho, sabe? Tá bom, então. Mas Obrigada. pode falar? Tem alguém Sim. falando? Sim, mas tem uma questão, né? À medida que a psicologia vá abrindo para esse outro olhar, que, na verdade, que eu acredito que é um amadurecimento da própria alma, da própria psique, né? Como ela se coloca no mundo em que vivemos, porque isso vai fazer com que várias outras questões a gente também restaure, recupere o feminino ancestral, uma série de outras questões. Mas eu acho que também isso afasta um pouco Freud, que tem um domínio muito, muito intenso nesse momento da psique. Eu acho que talvez esse confronto é que dificulte um pouco, porque eu acho que os psicólogos se agarram muito à visão freudiana, e aí assim, fica difícil trazer a psique como um todo, né? Não só como recorte pequeno que Freud fez. Né? Então, eu acho que essa é uma questão delicada por causa disso, porque andar pelos mundos esquecidos é assustador. Fazer aquilo que todo mundo já sabe é mais fácil, né? Eu penso assim, é difícil caminhar na psique. Eu penso que tem essa questão freudiana que impede. Uma das coisas que a gente vai encontrar na psicologia transpessoal, e encontramos isso no Jung também, é muito mais comum você encontrar junguianos que estudar Freud, sem problema, né? E na psicologia transpessoal isso é mais forte ainda, é porque são os mapas inclusivos. O que a psicologia transpessoal vai demonstrar? Muitas das observações do Freud são pertinentes. Elas têm o seu lugar, a sua fatia. Quando você vai observar as experiências em estados holotrópicos, você tem um cabedal, um grupo de experiências que são bem inteligíveis a partir da psicanálise, do referencial do Freud. Freud não está excluído. O Jung ele tem uma comparação muito interessante. Diz a psique é hipercomplexa. Vamos imaginar um diamante com muitas faces, que é uma coisa só, mas tem muitas faces, né? Então ele diz, assim como a luz tem duas teorias igualmente válidas, igualmente matematizáveis, mas contraditórias, que é a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, a psique, que é muito mais complexa, vai precisar de muitas teorias. Então, é como a história dos cegos e do elefante, que é uma história das tradições ancestrais, né? O elefante chegou numa aldeia que tinham cegos ali. E eles começavam a tatear o elefante, né? Um pegou na orelha e disse, o elefante é como uma borboleta imensa. O outro pegou no rabo, não, o elefante é como uma minhoca.
O outro pegou na tromba, o elefante é como uma serpente. O outro pegou na pata, não, é como uma pilastra. Então você observa, todos eles tocaram o elefante, só que a totalidade do elefante escapou, né? Então é isso que acontece na psicologia. A gente precisa de mapas expandidos que possam trazer uma visão maior, que a gente vai perceber que cada uma dessas escolas tem a sua validade. O Roger Wood, que foi a pessoa que me treinou na terapia regressiva, terapia de vidas passadas, que abriu um campo incrível no meu trabalho, na minha vida, ele tinha uma formação Reich, tinha Freud, tinha Gestalt, tinha psicodrama, Jung. Era uma pessoa que tinha uma formação muito ampla, muito completa, e a sessão de terapia regressiva, ela trabalha com todas essas escolas, ainda trabalha com uma dimensão budista, uma dimensão espiritual. Ela integra na mesma sessão todas essas escolas, então não tem nenhuma vai ficar de fora, nenhuma vai se sentir excluída. Só que cada uma precisa reconhecer que é uma parte e não o todo. O problema é esse, é que essas escolas viraram um assim, time de futebol, uma religião, e que tentando explicar tudo a partir daquele sistema. E aí ficam brigando umas com as outras, com briga de time de futebol, de religião. Não, isso aí não vai levar a nada. Nós temos que encontrar novas referências mais inclusivas, que possam integrar todas essas dimensões. E essas já temos aí a psicologia transpessoal. Mas isso é um convite a voar, né? Voar às vezes. É difícil. É voar alto. Então, gente, vocês anotam as perguntas aí, nós vamos fazer um intervalinho agora, né? É isso que ele falou, 3h30, né? Então a gente vai fazer um intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta.